Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo para cada um de vocês saúde, o enchimento do Espírito Santo na vossa vida e que Deus possa te orientar e caminhar você para tudo que é bom. E tudo que é bom é o que vem de Deus. Então que Deus possa te ajudar. Ontem não pudemos ter o programa porque tinha dentista para ir e a gente pensava que ainda dava tempo de retornar para começar o programa, que era 10h30 a consulta, mas é que atrasou. Coisa de médico tem marca horário, mas eles é que comanda isso. Então a gente não foi atendido na hora, foi atendido mais tarde. E não deu tempo de eu retornar para fazer a live, mas hoje estou aqui, pela graça de Deus. E vamos falar daquilo que Deus sente de falar. Porque o pregador ele não tem nada para pregar. E simplesmente ele é um instrumento pelo qual Deus usa, o qual Deus usa e através desse instrumento Deus transmite os seus conselhos, o seu recado para os seus filhos. O apóstolo Paulo disse: não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. Todos os conselhos de Deus. Então, Deus usa o homem, usa o Paulo, que através de Paulo Deus aconselha nós. O apóstolo Paulo chama as suas cartas de conselho de Deus. De conselho de Deus. Quando ele fala que a mulher, que não permite que a mulher ensine, não é Paulo falando. Nada é Paulo falou, Pedro falou, João falou. Tudo foi o Espírito Santo através dele que falou. O livro do Atos dos Apóstolos, ele traz esse nome, Atos dos Apóstolos. Mamãe Brana disse: esse nome não é certo. O nome certo é ato do Espírito Santo. Porque tudo é ato do Espírito Santo. Tudo o que acontece, São João 13, Jesus colocou na água, na bacia, lavando os pés. Ele disse: eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então o que ele estava fazendo ali não era novo, eu já tinha visto o Pai fazer. E nada que nós faz também é novo, alguém já fez antes de nós. Simplesmente nós estamos andando no caminho que o outro já andou. Nós estamos fazendo algo que o outro já fez. Mesma coisa de Eliseu. Ele usou a mesma capa que Eli usava. O mesmo Deus que Eli usava. Ele perguntou: onde está o Deus de Elia? Ele não queria outro Deus, ele queria o Deus de Elia. É o que nós desejamos, o Deus que operou na vida dos profetas, dos apóstolos, agora por fim, na vida do William Branham. Isso que nós queremos. Nós queremos que aquilo venha para nós. Venha para nós. Então nós não tem nada, nós só tem que caminhar, que o caminho já está feito. Tudo que tem que ser ensinado, já foi ensinado. Então o que nós tem é que pedir graça para Deus para transmitir aquilo que esses homens de Deus deixou aí para nós. É isso aí que nós temos que fazer. Aqui, no livro de Ezequiel, ele fala assim: então me gritou a ouvidos com grande voz. Ele fala: então me gritou no ouvido com grande voz, dizendo: vai chegar os intendentes da cidade, cada um com a sua arma de destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da ponta do altar, que olhava para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. 6 homens foi visto. E entre eles um homem
vestido de linho. Então era 7. Aqui nós vamos já vendo os 7 mensageiros, né? Com a arma destruidora para destruir essa trindade, principalmente, né? Explodir essa trindade, explodir esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, explodir esses ismos, essas falsas doutrinas. Vamos ler Ezequiel 9. Só a matemática 9 já é o número 9. O Umbanda fala 3 vezes perfeição. O número 9 é 3 vezes perfeição. O número 9 é o número do homem de pé. O número 6 é o número do homem caído. O número 9 é o número do homem em pé. Porque o 6 é o mesmo nome. É só você virar o 6, ponhar ele de pé, você vai ver que é o 9, voltando para trás. Então me gritou ao ouvido com grande voz. É a mesma coisa lá no túmulo de Lázaro. O Jesus clamou: Lázaro, saia para fora. Umbanda disse: foi com grande voz que ele disse isso. Ele disse isso aí com grande voz. Essa grande voz é a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, essa grande voz. Então me gritou ao ouvido com uma grande voz, dizendo: fazer chegar os intendentes da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta do altar, que olhava para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles, entre os seis, um vestido de linho. Esse é o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, estava entre os 6, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Entraram assim e puseram junto ao altar de bronze. Bronze significa juízo, porque 3 anos e meio de tribulação é o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Agora nós estamos vivendo no tempo da advertência. O Umbanda prega a mensagem: advertência, dispor o juízo. Não tem juízo sem antes ter advertência. Então nós estamos vivendo, meus irmãos, no dia da advertência. A natureza está brava, a natureza está dando para o homem a resposta. Aquele que você colhe o que se planta, como disse Paulo, com Deus não se brinca, o que plantamos, colhemos. Quem planta na carne, colhe na carne, quem planta no espírito, colhe no espírito. Então, a terra hoje, o ser humano está colhendo o que foi plantado. A terra que está aí para dar sustento, alimento, ela está matando. Através das enchentes, pontes caem, pessoa morre. Isso sem falar dos prejuízos que as pessoas têm com suas casas, com seus carros, com a sua lavoura. É tempo de advertência. Não é tempo de juízo ainda, porque o juízo vem no 3 anos e meio de tribulação. Nós, a noiva de Cristo, que assim podemos dizer, que assim cremos, nós passa por aperto. Nós passa por aperto. Tem aperto e tem a advertência, depois o juízo. A noiva passa por aperto. E nós estamos também na advertência. A advertência é para o mundo. Para nós não tem advertência. Para nós tem o aperto. Nós passa por aperto. E esse aperto quem vai fazer é o concílio ecumênico, a união de todas as igrejas, que é
que é a Herodia com a sua filha, e as duas se unem para cortar o pescoço de João Batista. E é o profeta. Aí já fala de profeta. O ódio contra o profeta. Fala do profeta, fala da mensagem. Se fala da mensagem, fala do seguidor da mensagem. Então aí vem a cabeça vai rolar. Então nós vemos aqui assim. E eis que vinha 6 homens e a caminho da porta do altar. Olha a direção que esses 6 homens vinham vindo para o altar, e que olhava para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um vestido de linho com um cinzeiro de escrivão na cinta. Todos 6 tinham arma de destruição na mão, mas o 7º não tinha arma de destruição. Ele tinha um tinteiro de um escrivão na cinta. E entraram-se e puseram junto ao altar de bronze. Bronze quer dizer juízo. Por isso que a serpente que Moisés fez na haste era de bronze, mostrando que Deus tinha julgado o pecado e condenado. E quando Elias também deixou 3 anos e meio sem chuva em Israel, o céu tornou cor de bronze, mostrando que o juízo estava em cima da cabeça do povo de Israel. Então o bronze fala de juízo, o bronze. Aqui, e a glória de Deus de Israel se levantou dos querubins, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, e clamou serafim. O serafim é os 4 evangelhos, irmão Bela disse. Os 4 evangelhos são as 4 rodas. As 4 rodas os 4 evangelhos. E clamou ao homem que vestia de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cinta. Então todos voltaram ao homem vestido de linho. Todos voltaram ao homem vestido de linho. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa do homem que suspira. Veja bem, marca com um sinal a testa do homem que suspira e que geme por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. Então o homem que estava com o tinteiro, foi dado para ele passar por meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marcar na testa todos os homens, e marcar na testa todos os homens que suspira e que geme por causa do pecado. Então o batismo, o selo do Espírito Santo, que nós falamos muito sobre o Espírito Santo, graças a Deus que falamos sobre o Espírito Santo com uma boa intenção, nunca reprovando, mas sempre aprovando sua ação. O Espírito Santo, ele tem várias maneiras de trabalhar. O Espírito Santo tem várias maneiras de trabalhar. E ele só sela, o Espírito Santo só sela a pessoa que está suspirando e gemendo por causa do pecado. Se você vê uma coisa errada e você se sente bem, você não é selado. Se você vê uma maldade e você ainda aprova, você não é selado. Se você vê um casamento se desfazendo e você se sente feliz, você não é para você o selo de Deus. Se você vê uma mulher mal vestida e você
tem mau pensamento, faz mau pensamento, você também não é selado. Porque somente por cobiçar já adulterou no coração. Então o coração está em adultério. Então não tem como ser selado. É para aquele que está suspirando e gemendo. Aí você vai em Paulo 8, o Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo disse assim: nós também estamos gemendo, esperando a manifestação do nosso corpo, o corpo glorificado. Porque esse corpo aqui vai para o pó, mas no lugar desse corpo, nós teremos outro corpo. Irmão Bando, em muitas mensagens fala de outro corpo. É o outro corpo. E esse outro corpo não é nada mais, nada menos do que nossa alma, nosso espírito e a nossa teofania, habitada no 16 elementos. Que o 16 elementos é o corpo, palavra falada. Esse corpo aqui não é palavra falada. Esse corpo veio pelas vias sexuais e ele é híbrido. E o Mombrana disse, ele reflete o outro corpo. Esse corpo é uma sombra. Esse corpo é uma sombra. E quando o sol ele fica no meio do céu, toda a sombra se recolhe para dentro da onde ela veio. Quando o sol se põe no meio do céu em cima, toda a sombra ela é recolhida para dentro daquele que ela saiu. Se você vê um poste de luz, ele tem uma sombra, mas vê bem meio-dia, quando o sol está bem no centro, você não vê sombra nenhuma. Onde estava a sombra? Ela voltou para dentro do poste, porque o sol centralizou. E quando Jesus vier, ele vem centralizado. Ele vem centralizado. Quando Jesus vier, ele vem centralizado. E uma vez centralizado, ele está recolhendo toda a sombra. Toda a sombra se embute, toda a sombra volta para dentro daquele que a fez. Toda a sombra. Então o Mombrana diz que tudo que nós temos aqui é sombra. Agora, tudo que tem no outro lado de lá da cortina do tempo, lá não é sombra. Mombrana disse, ali que está a perfeição. É exatamente ali que nós temos a plenitude de todos. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas nós não temos ele em plenitude, por causa desse corpo. Esse corpo não suporta o Espírito Santo em sua plenitude, porque ele é híbrido, e ele veio de uma via na vontade permissiva de Deus. Esse corpo está na vontade permissiva de Deus. O outro está na vontade original de Deus. O outro é princípio. O outro corpo é princípio. Por isso que nós, quando fala que nós temos que voltar para o princípio, nós temos que voltar para o corpo palavra falada, que é os 16 elementos, que o Mombrana disse que estava todo aqui quando ele fez o Jardim do Éden. Quando Adão andava para lá, para cá no jardim, o Mombrana disse, nós já estava aqui. O nós que estava aqui, que ele fala, é o nosso 16 elementos. Nosso 16 elementos. Antes de haver uma luz, antes de haver nada, Deus já tinha pensado em nós. Nós é o pensamento original, o pensamento que o filho mais velho recebe, primogênitos. Nós somos primogênitos de Deus. Lá em Hebreu está escrito a igreja primogênitas. Nós é a igreja primogênita, porque nós é o primeiro pensamento de Deus. Irmão, isso é tão rico, sabe por quê? Porque na mensagem conferência, Mombrana prega umas 2 mensagens, eu creio, por esse nome conferência. Ele fala assim, que Deus, tudo que ele vai fazer, antes de fazer, ele faz uma conferência.
Porque, irmão, nós temos na terra, Partido Comunista, nós temos na terra o partido de ditadura, nós temos na terra todos esses partidos, democracia, o Partido Democrático, que é o que se vê, que é um homem como presidente, com os seus deputados, para julgar as suas ideias. Então esse presidente depende desses homens para julgar o que ele tem que fazer. O rei não. O partido de rei é original. O partido de rei, ele é o primogênito. Deus trabalha como rei. E como rei, ele não tem lá 513 deputados como nós temos agora. No partido de rei, ele tem 7 conselheiros. O rei trabalha com 7 conselheiros. Se o irmão quer Bíblia para isso, o irmão lê o livro de Esther, quando a rainha Vaste rejeitou de vir na festa de Assuero. Então o rei não sabia o que fazer com a rainha Vaste. Aí ele juntou 7 conselheiros. Ele chamou seus 7 conselheiros. E o conselho que deram para ele foi de dispensar a rainha Vaste e tomar outra no lugar dela. Quando a Esther foi escolhida para ser rainha no lugar da rainha Vaste, aquilo saiu de conselho. Foi os 7 conselheiros. Por isso que Jesus também, como rei, ele tem 7 conselheiros. Olha lá em Assuero, que é um tipo de Jesus. Quem disse isso é Mambrana. E a rainha Esther é um tipo da noiva. E a rainha Vaste é um tipo dos Pentecostes, que rejeitou a festa de Jesus, porque eles já têm a deles. Porque ali a rainha Vaste também estava numa festa junto com as mulheres. Vê que não tem nenhum homem lá na festa da rainha Vaste. E o homem aponta para a palavra. E a mulher aponta para a igreja. Então só tinha igreja. Mas não tinha palavra. Porque não tinha um homem na festa da rainha Vaste. Quer dizer, não tinha palavra. E mais não encontro que na festa de Assuero só tinha homem, quer dizer, só palavra. Aí que eles mandou chamar a rainha. Porque aí a rainha tem que vir onde está a palavra. Ela que tinha que vir na festa dele. Não ele ir na festa delas. Porque na festa dele só tinha homem. O homem só é a palavra. O homem aponta para a palavra, a mulher para a igreja. Então ela tinha uma festa das igrejas. E ele tinha uma festa da palavra. E ela não veio para a festa da palavra para ser apresentada. Aí ele arrumou 7 conselheiros para ver qual é o destino que ia tomar aquela ação da Vaste. E os 7 conselheiros aconselhou ele dispensá-la, senão ela ia trazer mal influência sobre o reino e ninguém mais ia conseguir segurar sua esposa, porque ia todo tomar Esther como foi o que o conselheiro falou para ele. E para que nós não tenha esse mau exemplo, porque Deus combate o mau exemplo. Deus não quer que nós dá mau exemplo. Porque muito pode morrer e ir para o inferno por causa do nosso mau exemplo. Nós podemos matar muita pessoa, não com faca, não com revólver, mas com vida errada. Porque a pessoa olha em nós, se escandaliza, é um que se jogou dentro do inferno. E você é responsável. Você é responsável. Então foi isso que falou a rainha Vaste, não pode permanecer, senão vai empestear o reino. E todas vão fazer o que ela fez. Não vai dar mal ouvido para o marido, não vai mais. Já está assim, né, irmão? Já está quase isso. Só tem, graças a Deus, que Deus separou um povo para ele, para o seu nome, como está escrito em Atos. Deus separou um povo para o seu nome, e nós estamos entre esse povo separado. E a irmã também está, graças a Deus. Então, mas lá no mundo, já estão seguindo o exemplo da Vaste. Já estão seguindo o exemplo dela. Agora, a Esther, que entrou no lugar dela,
Foi por conselho. Foi o 7 conselheiro. Aí eu disse numa reunião, uma vez na escola dominical, pregando para um encontro, que o 7 mensageiro é o 7 conselheiro de Deus. Que Jesus é rei. Ele tem que ter 7 conselheiros para tomar uma posição com a Vaste e para dar introdução a Esther. Tem que ter 7 mensageiros nesse meio, entre a Vaste e Esther, entre os 7 conselheiros, entre os 7 mensageiros. Mas um pastor me chamou ao canto depois da pregação e falou: mas pastor, isso aí é certo? Eu falei: bom, eu estou baseado no rei Assuero. Eu estou espiando no rei Assuero. O senhor Mombrana disse que era um tipo de Jesus, e a Esther é um tipo da noiva. Então, se eles são um tipo, então tem que cumprir. Tem que ter o cumprimento desses tipos. Que o Mombrana disse: o que não deixa eu errar é os tipos. O Mombrana disse isso. O que não deixa eu errar é o tipo. Quando um pastor perguntou para ele: a noiva passa por tribulação? O Mombrana disse: a noiva não. Quem passa é Viginésia, Israel, mas a noiva não passa. Aí você: onde que o senhor acha base para isso? O Mombrana disse: eu acho base em Enoque. Enoque foi tomado por Deus e Noé não foi. Noé passou por tribulação. Então, mas Enoque não passou. Ali está a minha base. Abraão não passou, Ló passou, mas Abraão não passou. Ali está a noiva e a Viginésia. Os tipos me ajudam. Agora, quando eu citei os 7 conselheiros que aconselhou Assuero não tomou posição, Assuero não tomou decisão, Assuero não tomou frente, sem antes sentar com os 7 mensageiros. E os 7 mensageiros é que falou para ele escolher outra virgem para tomar lugar de Vaste. Foi quando ele mandou convocar toda a virgem, se apresentaram, e durante um ano ficaram sendo preparadas, viu? Não foi chegando e entrando, não. Ficou um ano para ser preparado. É o que Deus está fazendo conosco. Deus está preparando nós. Nós estamos em preparação. Deus está preparando nós. Porque o Mombrana disse que o céu já está pronto. O céu já está pronto. Aí Pedro disse assim: quando todas as coisas for restauradas, o céu libera Jesus. Ato 3, versículo 21. Ato 3, versículo 21. É necessário que o céu o contenha, segura Jesus. Aqui é o tempo da restauração de todas as coisas. E dia virá e restaurará tudo. Então, quem está segurando Jesus é a restauração. Quando tudo for restaurado, tudo estiver no seu lugar, Jesus desce do céu e vem para tomar nós aqui da terra. E aí haverá a primeira ressurreição. Mas o que eu quero dizer, eu vou terminar aqui, aonde ele disse assim, marca na testa todo aquele que suspira e aquele que geme. E aquele que geme por causa do pecado. Aquele que geme por causa das abominações que se comete no meio deles. Então, meu irmão, o irmão Brana usando essa mensagem, eu não estou falando de mim mesmo, estou falando o que eu li do irmão Brana. O irmão Brana está dizendo nessa mensagem, nessa parte de Ezequiel 9, quando o irmão Brana chega aqui no homem vestido de linho, com um tinteiro na sua mão, o irmão Brana disse: ali está, só é selado com o Espírito Santo as pessoas que estão suspirando e gemendo por causa do pecado. O pecado, ele não está aí para causar em nós alegria, nem para causar, o pecado não está aí para causar em nós emoção, não, para deixar nós triste, para deixar nós abalados. Por isso que nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo, esperando o corpo glorificado. Porque agora nós temos penhor do Espírito. Se você quer ler isso, você lê na mensagem Apocalipse, capítulo 5,
creio que é a primeira parte. Em outro lugar ela ganha o nome A Serpente Ferida. Ele disse, nós não tem adoção plena, adoção em plenitude. Nós tem o penhor. E o penhor, irmão, é quando você trabalha numa firma, quando chega no dia 20, a firma libera 25% do seu salário, dia 20. E depois até o dia 5º dia útil do mês seguinte, é quando quando a firma tem o tempo para dar seu pagamento. Mas no dia 20 você recebe um penhor, 25%. O irmão Branham fala, é exatamente isso que acontece conosco. O natural explica o espiritual. Nós estamos hoje com 25% do que nós vamos receber do lado de lá. 75% está para o lado de lá. Do lado de lá. Porque lá é que nós recebemos tudo o que nós trabalhamos, nós recebemos tudo. Deus, o apóstolo Paulo diz, Deus não deve nada para ninguém. Agora ele diz, o salário do pecado é a morte. E o salário da vida é vida eterna. Seu salário do pecado é a morte, o salário de quem obedece, o salário de quem vive uma vida de santidade é a vida. A vida eterna é o salário. A vida eterna é o salário. Se a morte é um salário para quem peca, então a vida eterna é um salário para quem vive. Então daí que nós vamos receber o nosso salário. Mas agora nós estamos só com 25%. Com 25%. O natural explica o espiritual. Isso está escrito em São João, capítulo 3. Jesus conversando com Nicodemo. Ele falou, se você não entende as coisas naturais, como você vai entender as espirituais? Você tem que entender o natural primeiro, para depois você entender o espiritual. Por isso que Deus mandou João Batista no deserto, para ele ver lá o natural, para depois ele pregar o espiritual, que era Jesus. Antes ele teve que conhecer o deserto, conhecer o natural. Aí ele veio pregando machado na raiz da árvore, ele tem na sua mão uma pá para separar o trigo da palha, a palha será queimada, o trigo levado para o celeiro. Aonde João Batista viu isso? Lá no meio do mato, lá na fazenda. Aí ele veio pregando, ele veio colocando no espiritual o que ele viu no natural. O irmão Branham disse, todo dia o sol prega para nós nascimento, crescimento, velhice, morte, sepultamento. Mas amanhã ele volta de novo, mostrando vida, morte e ressurreição. E ele sai à tarde sol, ele volta amanhã sol. Então, do jeito que nós é sepultado, nós é ressuscitado. O sol mostra isso. Ele não sai sol, volta a lua, não. Ele volta mesmo sol. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para as perguntas da tarde, então. O irmão Livra Marcelo, ele pergunta, o que Apocalipse capítulo 12 significa? É a noiva ou Israel? O irmão quem está contando? O Livra Marcelo. O irmão Marcelo. Apocalipse 12 é sentido duplo. A palavra de Deus é sentido duplo. Tem dois lados. Tem dois lados. Então você tem que ver de um lado, depois você vira a moeda e você olha do outro. Tem dois lados. Por um lado, o irmão Branham diz que é Israel. Você vai ler a mensagem que ele fala que é Israel. Aí ele fala que as 12 estrelas é os 12 patriarcas que vem ali de Jacó. Aí ele diz que a lua é a lei. Ele diz que a lua é a lei. Ele diz que a lua é a lei, que ele vivia protegido pela lei. Mas ela estava revestida do sol. Ele falou, o sol é Jesus. O sol é Jesus. Vê que eles estão revestidos do sol. E o sol é Jesus. Aí o irmão Branham disse que é Israel. Mas na outra mensagem, o irmão Branham já fala que é noivo. Ele já fala que é noivo, que as 12 estrelas é os 12 apóstolos, porque junta 12 patriarcas com 12 apóstolos,
os 24 anciãos, que está lá em Apocalipse, os 12 patriarcas com os 12 apóstolos, formam os 24 anciãos. E ancião quer dizer chefe. Ancião quer dizer chefe. Então, os 12 patriarcas com os 12 apóstolos, eles estão juntos lá na pirâmide, que vai ser descer no Monte Sião. Se eu não estou enganado, os apóstolos, o patriarca será o alicerce e os 12 apóstolos, as 12 portas. 12 alicerces com 12 portas. Estão juntos, um é alicerce, o outro é portas. Está lá na Nova Jerusalém. Então, lá estão juntos, lá, um alicerce e outra porta. Então, o irmão Branham fala que é Israel, e em outra mensagem ele fala que é noiva. E que as 12 estrelas, os 12 apóstolos, ela está revestida de Jesus. E ele fala que o remanescente, tem um remanescente que sai, que são da noiva é a Virginésia, e de Israel é os 144 mil. Ele mostra o remanescente, que a mulher joga água quer dizer fogo, da sua boca, para fazer guerra. Mas a terra abriu a sua boca e socorreu. Então, o que o irmão Benedito, com o remanescente, do lado de Israel é os 144 mil. E do lado da noiva, ela também tem o seu remanescente, que são a Virginésia. Então, é sentido duplo, irmão. Você vê duas coisas ali. Você vê Israel e vê os apóstolos. Porque no mesmo processo que Deus trabalhou com Israel, Ele trabalha conosco. Com o mesmo processo que trabalha com Israel, trabalha conosco. Só que no lugar da lei, Deus colocou a graça para nós. Então a lua, que é a lei para Israel, é a graça para nós. O que era lei para ele é graça para nós, porque Deus tirou a lei e colocou a graça no lugar. Por isso que quem quer viver a lei vai ser julgado pela lei. Mas quem crê na graça será julgado pela graça. Porque você vai ser julgado por aquilo que você creu, por aquilo que você entendeu. Você será julgado por aquilo. Vamos para a próxima e última pergunta ainda do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: a teofania tem a tarefa de guardar as pessoas desde o seu nascimento? Então, irmão, a teofania, quando a mulher está grávida, a teofania começa a rodear ela. A Romana disse: a mulher pode ser assim uma natureza assim estúpida, pode ser uma mulher nervosa, mas quando ela vai dar luz, ela fica dócil, todas ficam dócil. Por quê? Porque o anjo começa a rodear ela. E aquela atmosfera que o anjo traz, transmite nela o céu, a alegria. Então ela fica alegre. Aí quando a criança nasce, a teofania introduz a alma na criança. A alma não está no ventre. Quem está no ventre é o músculo e o espírito. O espírito está no ventre. Porque vê que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Ele tinha que ter um espírito com o espírito. Porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós é filho de Deus. Nosso espírito se une com o Espírito Santo para declarar quem nós somos. Então a criança tem um espírito no ventre. Mas a alma não. A alma é a teofania que trai e introduz a alma. Por isso que o médico dá aquele tapa, no dar aquele tapa, a alma é introduzida e a criança respira. E aí quando morre, a teofania recolhe aquela alma. Ela que trouxe e ela que recolhe. Se ela é uma teofania que não caiu, são Apocalipse 12, a batalha que teve no céu, e Deus expulsou aqueles anjos, eles viraram demônios. Isso era tudo teofânico. Tudo ele era responsável por uma pessoa para fazer humano aqui na terra. Mas uma vez que caiu, ele vai ter a pessoa dele, não vai perder a pessoa dele. E Deus não vai substituir ele por outro anjo, é ele mesmo. Então quando a alma sai, entra dentro desse demônio e vai para o inferno. Porque o seu anjo está no inferno, e onde o anjo está, ela vai.
Mas aquele que não tem o anjo caído, ele pega a nossa alma de novo, porque foi ele que trouxe, e ele vai para dentro do paraíso. A teofania vai para dentro do paraíso. Lá ela não chama teofania. Lá o apóstolo Paulo chama ela de corpo celeste. Ela ganha nome de corpo celeste. 1 Coríntios 15. Bom, ainda na mesma pergunta do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: e a nossa teofania tem o poder de influenciar as decisões? A nossa teofania tem o poder de influenciar as nossas decisões? E nós podemos influenciar nas decisões da nossa teofania? Não. A nossa decisão não. Mas a decisão da nossa teofania, é ela que vai no céu representar nós lá. Veja bem que aquele serafim de Isaías 6, que entrou na presença de Deus com o pé coberto, rosto coberto, quer dizer, humildade e respeito, tem que ter essas duas coisas. Para chegar na presença de Deus, você tem que ter duas asas. Uma chama humildade e outra respeito. Com duas voar, aí que você voa. Aí que você vai encontrar com Jesus no Ares. Mas você tem que levar esses dois remos. Ser humilde e respeitar. É uma coisa difícil, é respeitar, né? Respeitar o pastor da cidade vizinha, quer tomar membro dele, não tem respeito com o ministério do outro. Isso aí é parte de rosto coberto. Rosto coberto, pé coberto. Quando a pessoa tem um rosto coberto e pé coberto, o pé significa humildade, o rosto significa respeito. É aí que o serafim ia na presença de Deus. Foi fazer o quê? Foi buscar uma brasa com atenaz, passou no altar, pegou uma brasa com atenaz e foi na presença de Deus. Depois ele volta com a brasa no tenaz e queima o lago de Isaías, para o seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. Aí Isaías gritou, e aí Deus gritou: quem vai por nós? Isaías falou: ei, mim aqui, Senhor, manda eu, porque ele estava limpo. A língua dele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então, irmão, como é que é a pergunta? Se a nossa teofania influencia. Então, a nossa teofania é ela que vai na presença de Deus, porque o diabo vai na presença de Deus. Por isso que o céu também vai ser queimado, disse o Samuel. O céu tem que ser queimado, e Deus tem que fazer um novo céu, porque o diabo vai lá. Ele foi expulso de lá por Deus no princípio. Depois ele é expulso de lá pela igreja, que Jesus viu ele caindo como um raio, o irmão Branham diz, a igreja que expulsou ele. E em terceiro lugar agora, ele vai ser, novamente vai ser expulso, quando a noiva sobe, não tem mais lugar para ele fazer a cruzação. Não tem mais ninguém para ele fazer a cruzação, porque a noiva subiu. Então ele não tem mais lugar lá em cima. Então pela terceira vez, ele é expulso. Então, uma vez que é expulso, começa a tribulação aqui embaixo, porque o Espírito Santo não está mais aqui. Então ele trabalha livre. Aí já não é mais, o anticristo. Aí ele se transforma em besta. Ele se transforma em besta. E como besta, ela mata tudo. Como besta, mata tudo. Então, eu creio que no livro de São Mateus, deve ser o capítulo 10, verso 18, irmão. Deixa eu ver aqui, se eu acho. O capítulo 10, verso 18, em Apocalipse, em São Mateus. Deixa eu ver aqui. São Mateus 10, 18. São Mateus, no capítulo 10, verso 18. Mateus 12, 18. Deixa eu ver. 18. Não é 10, é 18, 10, irmão. O Marcelo, São Mateus 18, versículo 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. São Mateus 18, 10. Vamos ver aquele que ele fala. Vede, ele fala assim: vede, não desprezei algum desses pequeninos, que é a noiva. Não desprezeis, porque eu vos digo que os seus anjos, vê?
Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai. Sempre vem, então que ele não mora lá, no Brandis. Eles moram aqui. Isaías, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. Porque os seus anjos sempre, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Então o anjo, a nossa teofania, ela busca socorro para nós no céu. Como a Humana diz que a mulher samaritana, o anjo dela não era caído. Ela tinha representante no céu. Caifás não tinha. E era o sumo sacerdote. Não, o anjo de Caifás era caído. Por isso que ele não reconheceu Cristo como profeta. Todas as pessoas que não reconhecem a irmã Brana como profeta, seu anjo está caído. Mas todo aquele que reconhece a irmã Brana como profeta, seu anjo não caiu. Porque na mensagem Apocalipse, livro de 5, o irmão Brana diz: é o seu anjo que colocou a mensagem nas tuas mãos. Aí ele fala mais: quem foi buscar o filho pródigo no mangueirão foi o anjo dele. E quem tirou Pedro do cárcere e levou na casa dos irmãos que estavam em oração foi o anjo dele. Até que quando ele bateu na porta, Pedro, a criadinha falou assim: Pedro está aí. Falou: não é Pedro, é o anjo de Pedro. Os apóstolos criam nisso. É o anjo de Pedro. Ela falou: não, é Pedro mesmo. Aí foram lá ver: não, é ele mesmo, é Pedro mesmo. Mas ele pensava que era o anjo de Pedro. Então, tudo nós tem o nosso anjo. Então, o nosso não está caído. O ele não está caído, irmão, ele se interfere na nossa vida. Ele traz mensagem, ele nos ajuda, ele tira nós, livra nós do mal, como está no salmista. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra do mal. Bom, para o espírito de oração da tarde, então, finalizar. Joel William pede oração ao seu favor de família. Irmã Dirce pede oração à sua família e ao seu favor. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Isael da Costa pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor. O irmão Marco Geraldo pede oração ao seu favor e família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, tudo que nós necessita, tudo que nós precisamos, o Senhor conquistou no Calvário. Quando o Senhor disse: está consumado. Ali o Senhor resolveu toda a sobra aqui na terra. Depois o Senhor desceu nos seus 3 dias de sepultamento. O Senhor continuou trabalhando lá embaixo, libertando os irmãos do paraíso e pegando a chave da morte e do inferno. E depois o Senhor ressuscita no 3º dia, mas o Senhor continua trabalhando. Depois de ressuscitado, o Senhor foi atrás da igreja, reuniu, venceu os ares, venceu os portais, o portão eterno. Tudo isso nesse trabalho de conquistador que o Senhor é, Jesus. Então o Senhor conquistou tudo para nós. Agora eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós podemos aceitar aquilo que o Senhor fez. Ajuda nós a aceitar o que o Senhor fez. O irmão Brana, o Senhor Deus disse: se o Senhor estivesse aqui na terra hoje, na sua forma física, e alguém corria atrás do Senhor e reconhecesse, falava: Senhor Jesus, o Senhor muito pronto ia falar: sim, sou eu. Cura eu. O Senhor ia responder: já te curei no Calvário. Salva eu, já te salvei no Calvário. Então, Senhor, tudo que o Senhor tinha que fazer para nós, o Senhor fez. Mas disse ao irmão Brana que além do Senhor fazer, o Senhor está ajudando nós a fazer aquilo que é para nós fazer, e o Senhor está ajudando nós a fazer. O Senhor fez a tua parte e está ajudando nós a fazer a nossa. Então, Senhor, ajuda os irmãos. Aquilo que falta para ele, o Senhor completa. Se nós cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, coloca no lugar, Pai, para ficar sem testemunha. E manda nós colocar a espada na bainha. Se aquela orelha estivesse na terra, Pedro ia ser morto.
Mas quando falaram que ele cortava a orelha do sumo sacerdote, foi olhar, não tinha orelha nenhuma cortada. Então ele entrou como mentiroso, que ele falou. Então, Senhor Deus, todos os nossos danos que nós cometemos, vem consertando para nós, Senhor. E ajuda nós a não cometer mais, como o Senhor disse para aquela mulher. Vai e não peque mais, para não acontecer coisas piores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Despedida da turma, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta, hoje é quinta. Quinta? Vai lá, tchau. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus.